Oi, pessoal! Começa agora mais um programa Aula Aberta. Além da aula aqui na TV Física, acesse o nosso canal do YouTube. O endereço aparece aqui na tela. Aproveite e se inscreva. A aula de hoje é sobre medicina centrada no paciente. E vamos ter a presença de Juliana de Carvalho Moura, que é médica coordenadora do curso de medicina da Universidade 9 de Julho. Vamos ver mais sobre isso? Então, boa aula, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Aula Aberta. Hoje eu vou falar sobre o tema da medicina centrada no paciente. A medicina centrada no paciente tradicionalmente tenta conversar a respeito de uma abordagem médica tradicional, que é o cuidado centrado na doença, né? Onde o médico ele tem saberes técnicos científicos e saberes práticos, mas muito centrados na doença, né? A pessoa ela acaba ficando como um acessório, né? Ela vira um fator secundário dentro da entrevista médica, né? Um jeito da gente mudar um pouco isso realmente é mudando o jeito que a gente conversa com os pacientes e o jeito que a gente aborda e faz as perguntas numa entrevista médica. Como uma contracorrente da medicina centrada na doença, em 1995 surge a medicina centrada no paciente, que é um conceito canadense que busca ampliar um pouco a nossa anamnese tradicional, né, a anamnese médica tradicional. E ela tem alguns itens que eu vou estar trazendo aqui para discutir um pouco com vocês, né. O primeiro item da medicina centrada no paciente passa por uma ideia de não necessariamente você excluir a nossa conhecida anamnese médica tradicional, que tem os dados de identificação, queixa principal, né, a história da doença atual. Na verdade, eles colocam como uma necessidade extremamente importante de você fazer muito bem essa parte da anamnese. Mas também os estudos acabam indicando que você centrar só a entrevista clínica num foco de uma busca por sintomas e sinais patológicos também não ficaria suficiente quando você tenta colocar o paciente no centro desse processo. O segundo conceito, que já é um conceito ampliado, é o conceito do illness, né, que é a percepção do paciente sobre o processo do adoecimento. Ele tem 4 componentes, né, o primeiro deles é a ideia que o paciente tem sobre a patologia que ele está expressando um pouco na entrevista médica. Uma das perguntas que a gente normalmente faz, né, o que o senhor acha para o paciente, o que o senhor acha que causou esse problema? Um segundo componente do illness são os sentimentos, né? Quais são as angústias que aquela patologia pode estar trazendo para o paciente. Então, qual a sua principal preocupação em relação a isso, né? Ou você está angustiado com relação a isso e aí você tenta explorar um pouco a questão do sentimento mesmo do paciente frente ao processo de adoecimento. O terceiro item seria os efeitos na função, né, que são a expressão da doença afetando as atividades cotidianas do paciente. E o último item é perguntar as expectativas do paciente em relação à consulta. Normalmente esse componente, o illness, ele é fundamental para que você comece a fazer uma entrevista um pouco mais centrada no paciente, no momento que você traz a questão da percepção dele sobre esse processo de adoecimento. O terceiro item da medicina centrada no paciente, né, além da doença, você tentar identificar a doença e os componentes do illness, é tentar compreender a pessoa como um todo. Num primeiro momento, um entendimento sobre o contexto familiar, né, a dinâmica familiar, a estrutura familiar, e a gente usa tradicionalmente como ferramenta o genograma, que é uma expressão gráfica a respeito da estrutura familiar do paciente e das relações entre os componentes dessa estrutura. Aqui a gente tem um exemplo de um genograma, né, e isso é muito utilizado para que a gente possa entender, uma vez que a gente acha que o contexto da família também interfere nos processos de cuidado. Ainda dentro do terceiro componente, né, uma outra perspectiva que a gente tenta trazer é a compreensão do contexto social do paciente que a gente está entrevistando, né? A gente usa como ferramenta para isso um ecomapa. Então você tenta identificar quais são os lugares que esse paciente circula na vida, né? Então se ele vai numa igreja, se ele vai na escola, se ele vai para o trabalho e quais são as redes de cuidado de saúde que ele faz, se ele frequenta o hospital, se ele frequenta a unidade básica, e isso vai criando também um registro gráfico a respeito desse contexto social, né? A gente tem um exemplo do ecomapa aqui. Uma terceira categoria ainda dentro do compreender a pessoa como um todo são as relações de trabalho, né, e o contexto de trabalho, uma vez que a gente sabe que muitas vezes o trabalho ele pode ser fonte de processos de adoecimento, principalmente em saúde mental.
né? Então a gente normalmente pergunta para o paciente onde que ele trabalha, se ele está satisfeito com as relações de trabalho, se ele está tendo algum tipo de problema no trabalho. Esses 3 componentes, eles compõem esse compreender a pessoa como um todo, ou seja, você não focar só, novamente, na questão da busca por sintomas e sinais de doença, mas você tentar entender qual é o contexto de vida daquele paciente. Quarto componente é você integrar dentro da anamnese tradicional as ações de promoção e de prevenção. Para isso você precisa ampliar um pouco a questão das perguntas sobre os hábitos de vida do paciente, dentre eles o tabagismo, uso de drogas, atividade física e dieta, né? O uso do preservativo é extremamente importante para você identificar vulnerabilidades às ESTs e HIV, né? E às vezes, logicamente, já tradicionalmente a vacinação a gente acaba perguntando também. Um quinto componente é o jeito como a gente se relaciona com o paciente, né? Então, normalmente, quando a gente usa uma abordagem que ela é mais tradicional, o médico ele detém o conhecimento, né, e detém o poder de decisão dentro da consulta médica, ou seja, ele é um fator que normalmente estabelece e potencializa uma relação que ela é vertical, né, onde a gente tem já classicamente o poder médico, deixando o paciente numa situação apenas de receber as informações e cumprir as tarefas, né, ou condutas que o médico traz. Dentro da medicina centrada no paciente, a gente começa a trabalhar um pouco com uma ideia de relação que ela é mais horizontal, uma relação de parceria ao longo do processo de cuidado do adoecimento, né? Então, o paciente ele tem opinião, ele pode opinar sobre as coisas e deve, né? E o médico ele é um referencial técnico que ajuda o paciente a trilhar o caminho de cuidado dentro desse processo todo, né? Para isso, a gente precisa, primeiramente, começar a mudar um pouco o horizonte dessas relações, né? Se o médico ele entra numa consulta achando que ele vai simplesmente prescrever as medicações ou os tratamentos não medicamentosos para o paciente, sem pelo menos perguntar se isso é possível dentro do contexto de vida do paciente, normalmente a gente tem, frente a isso, uma não adesão ao tratamento, porque isso não compõe, muitas vezes, com a possibilidade que o paciente tem de realizar as condutas que são prescritas. Então, a ideia é que a gente tenha uma relação que ela seja um pouco mais horizontal, né, e que o paciente possa opinar e participar na tomada de decisão com relação às condutas e exames que ele vai realizar. O sexto componente e o último é que o médico ele precisa ser realista, né? Então, normalmente as pessoas perguntam para a gente, quando a gente começa a fazer essa abordagem, que fazer tudo isso não dá tempo na consulta, porque normalmente o médico de família ele tem 15 minutos para fazer uma entrevista e fazer todas as condutas e já na sequência ele tem um outro paciente para atender. A gente entende que o cuidado ele é longitudinal, especialmente na atenção primária. Uma vez que o cuidado ele é longitudinal, você pode ir abordando esses itens ao longo das consultas, né? Numa primeira consulta você pode começar a abordar, por exemplo, a anamnese tradicional e tentar entender quais são as patologias. Numa segunda consulta você entender um pouco melhor qual é o contexto do paciente. Numa terceira consulta você tentar explorar um pouco as questões de hábito de vida e isso vai sendo construído ao longo do tempo junto com o paciente. Então, normalmente, quando a gente começa a ensinar essa abordagem, né, para os médicos que trabalham na rede, eles ficam muito angustiados com relação ao tempo, achando que você deve, por exemplo, fazer todos os itens da entrevista de uma vez só. E aí, realmente, 15 minutos é uma coisa que fica um pouco apertado. Então, normalmente, a gente orienta que esses itens, né, esses componentes da medicina centrada no paciente, elas sejam feitos realmente ao longo do tempo, junto com o paciente, de forma que não fique nenhum tipo de problema com relação ao tempo de espera, né, dos outros pacientes depois na sequência. Um outro item ainda componente dentro desse ser realista são os recursos sociais e de saúde, né? Então a identificação desses recursos é extremamente importante para que o paciente consiga ter um cuidado mais integral e adequado diante dos processos de adoecimento, né? Então a identificação dessas redes de cuidado do paciente, sejam familiares, sejam outros serviços de saúde, é extremamente importante, uma vez que a gente precisa trabalhar um pouco com uma ideia que ela é uma ideia desse trabalho que ele é composto por vários profissionais, né? Uma rede que ela é multiprofissional. Então, normalmente o profissional se sente muito pressionado
a ter que resolver todos esses problemas que são encontrados, né? No momento que você amplia um pouco a questão da anamnese, você vai encontrando problemas de outras naturezas, assim. E, na verdade, quando você identifica esses problemas de outra natureza, aí realmente é necessário que você contacte outros profissionais de outras áreas da saúde para que seja realizada uma composição e um plano de cuidado que ele seja também multiprofissional. Então, a identificação das redes é extremamente importante, né? Uma vez que muitos profissionais às vezes têm medo mesmo de abordar a questão de família ou a questão das redes sociais e depois não saber o que fazer com aquilo, né? Então, a identificação ela é extremamente importante, a resolução do problema ela vem junto com o trabalho multiprofissional, que é o clássico dentro da atenção primária, né? Dentro do que a gente considera atenção primária. Uma vez que você consegue compreender e dominar os componentes da medicina centrada no paciente, você pode começar a ter uma mudança de estruturação da forma como você se comunica com os sujeitos, né? Então, a gente orienta que o profissional, inicialmente, ele faça o que a gente chama de perguntas abertas, né? Que são perguntas não diretivas e que permitem com que o paciente fale abertamente sobre os problemas que estão trazendo ele à consulta. Né? Então, elas não são do tipo de pergunta que o paciente tem que responder sim ou não. Né? Então, na verdade, o que a gente quer com a pergunta aberta é que o paciente abra uma narrativa, conte realmente o que está acontecendo com ele, de forma que a gente possa começar a explorar melhor esses pontos. Para isso, indiscutivelmente, o médico ele precisa estar extremamente aberto e ter uma escuta que ela é mais ampliada, né? Versus uma escuta que a gente considera hoje em dia como seletiva, que é aquela escuta que você escuta só a questão dos sintomas de doença. Tudo que o paciente fala a respeito de problemas de família ou a respeito de problemas no trabalho, normalmente os médicos acabam excluindo essas falas, né? Porque, na verdade, o foco, quando você faz uma abordagem que ela é centrada na doença, é identificar apenas sinais e sintomas patológicos, assim. Nessa outra abordagem, né, a gente estimula que os médicos eles possam escutar. Normalmente, essa escuta, após uma pergunta aberta, né, de acordo com todos os estudos, dura de 3 a 4 minutos essa narrativa do paciente, e isso permite com que ele consiga expor realmente as coisas que estão trazendo essa preocupação, né, ou levar a fazer a consulta. Uma vez que o paciente começa essa narrativa, você tem um outro processo que são a identificação dos pontos-chave dessa narrativa, né? O que ali, dentro daquela fala do paciente, realmente precisa que o médico tenha uma maior atenção e que ele consiga explorar de um jeito mais ampliado. Então, o médico, dentro da consulta, ele faz essa identificação dos pontos que foram importantes dentro da narrativa inicial do paciente, ele anota esses tópicos, né, em forma de tópico mesmo, porque às vezes a gente quer escrever na prática, né, um longo texto, assim, isso realmente às vezes atrapalha a escuta, né, e atrapalha a identificação desses pontos-chave. Então, ele anota esses tópicos e depois ele precisa aprofundar cada tópico que ele identificou como importante, né, que a gente chama de compreensão desses pontos-chave, né. Então, é fazer novas perguntas para você conseguir explorar essa narrativa, né, esses tópicos de um jeito mais aprofundado. E depois você pode passar, sim, daí para as perguntas que a gente considera que são as fechadas, que são as perguntas do tipo sim ou não. Né? Se ele tem dor ou não, se essa dor irradia ou não, né? Então, se ele usa a medicação de uma forma correta ou não. Então, essas perguntas elas são cruciais. E quando você consegue trazer as perguntas abertas junto com as fechadas, você tem uma narrativa e uma anamnese com uma melhor qualidade e você começa a estabelecer um outro tipo de relação com o paciente. Normalmente, na anamnese tradicional, ela traz inúmeras perguntas fechadas, né? Principalmente na revisão de aparelhos e sistemas. Então, que você fica tentando focar realmente em vários sintomas e perguntando se o paciente tem aquele sintoma ou ele não tem. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma composição entre o que é pergunta aberta e uma produção de narrativa, né? E depois especificar melhor os sintomas do paciente com as perguntas fechadas. De extrema importância, assim, você fazer essa junção, né, entre esses dois tipos de pergunta. O último componente agora da medicina centrada no paciente a gente chama decisão compartilhada, um dos componentes extremamente importantes no sentido de que quando a gente fala decisão compartilhada, o paciente realmente ele precisa estar de acordo, né, e expressar para o médico se ele concorda com as propostas de cuidado que o médico está trazendo. Então, a gente tem alguns passos aqui
legais que eu acho que dá para a gente poder entender como é que a gente pode fazer esse processo de decisão compartilhada. Primeiramente, o médico ele precisa explicar o problema que ele encontrou, ou o problema ou a hipótese diagnóstica. Né? Depois que ele explica o problema, ele precisa explicar para o paciente quais são as metas. Né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você encontra um paciente hipertenso descompensado, ele está com uma pressão de 16/10. Né? Você precisa explicar que, olha, sua pressão está 16/10, né? A meta que a gente queria era menor que 14/9, por conta disso eu vou propor aqui uma ação. Né? Então essa explicação parece que ela é muito simples, mas isso não é feito normalmente. Né? Normalmente o médico ele acaba falando para o paciente, olha, sua pressão está um pouco compensada, e você pula da explicação descompensada, e você pula da explicação do problema para a proposta de ação direto, sem dizer para o paciente o quanto que está a pressão dele e nem o quanto deveria estar. Então, primeiro passo, explique o problema, defina as metas junto com o paciente, olha, sua pressão tem que estar menor que 14/9 e propõe uma ação. Então, a ação pode ser a introdução de uma medicação antihipertensiva. Né? No momento que você propõe a ação, né, você precisa pactuar essa ação junto com o paciente. Então, dizer assim, bom, o senhor está disposto, né, está disposto a tomar uma medicação antihipertensiva? É uma medicação que você tem que usar todos os dias. Então, você vai explicando, e se o paciente ele referir que ele topa fazer essa proposta de ação, depois, na sequência, você precisa abrir para que ele possa perguntar sobre a medicação ou sobre a outra proposta de ação que você fez. Então, esse é um ciclo que você deve fazer com todas as hipóteses diagnósticas e com todos os problemas identificados durante a consulta. Né? Se o paciente, por exemplo, ele não topa a proposta de ação, é dever do médico, junto ao paciente, encontrar uma outra proposta de solução que seja aceitável para ele. Então, quando a gente fala de decisão compartilhada, é extremamente importante que a gente traga o paciente para dentro dessa decisão, né? Porque normalmente o que acontece quando você pula essas etapas é uma baixa adesão à proposta de ação que o médico fez, né? E isso vai gerando um não cuidado adequado com as patologias, né, ou com os problemas que foram identificados. Então, só para finalizar, eu queria trazer um pouco o que a gente está chamando de conceito de comunicação, né, e que normalmente a gente trabalha com um conceito que é um conceito considerado já ultrapassado, né, então, que é o conceito emissor-receptor. Então, o Pierre Levy ele traz um outro conceito de medicação que eu acho, de comunicação, que eu acho que é interessante. Então, comunicar não é de modo algum transmitir uma mensagem ou receber uma mensagem. É partilhar um sentido, um contexto, uma história, uma cultura, uma experiência. Comunicar é tentar construir alguma coisa em comum. É necessariamente um verdadeiro encontro. Não é só transmitir uma mensagem. É alguma coisa que se constrói e que se constrói com o tempo. Então, eu acho que essa é uma exposição breve sobre medicina centrada no paciente, e muito obrigada, e é isso. Gostou do nosso programa? Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar esse conteúdo na nossa programação e no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro dos diversos temas. O Aula Aberta fica por aqui, mas eu te vejo durante a programação. Até já!